Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar a respeito da possibilidade da Microsoft adquirir a Netflix, né? Uma solicitação que muitas pessoas pediram para eu falar aqui no canal. Eu dei uma pesquisada, né? E eu quero trazer para vocês a minha opinião a respeito dessa possibilidade. Então, vamos lá! Então pessoal, vocês vão se lembrar, né, que algum tempo atrás eu falei a respeito do novo plano da Netflix. Na verdade não é do novo plano, né, é de uma total reformulação da Netflix, porque eles sempre falaram que eles não iam ter nenhuma versão com anúncios. A gente tem aí vídeos do Ted Sarandos e do Reed Hastings, né, falando que jamais existiriam anúncios dentro da Netflix, e agora eles mudaram de opinião e eles estavam atrás de um parceiro, né, atrás de um desses gigantes da tecnologia para fazer parte, né, dos anúncios da Netflix, para fazer uma parceria para esse marketing digital. E eles acabaram fechando com a Microsoft, que não era a escolha mais óbvia. Existem players bem maiores aí, né, em termos de anúncios. Eu não estou dizendo que existem empresas muito maiores do que a Microsoft, mas o Google, por exemplo, era uma empresa maior nesse ramo, né? O Google é a maior agência de marketing do mundo a essa altura, de anúncios e etc. Então faria mais sentido que a Netflix tivesse fechado com o Google do que com a Microsoft, o que acabou levantando a seguinte proposta, né, na cabeça de muitas pessoas: pô, será que a Microsoft vai tentar comprar Netflix no futuro? E eu gostaria de abordar esse assunto aqui no vídeo de hoje, né, como eu falei, porque realmente é uma possibilidade muito grande e existem alguns argumentos para isso. O primeiro argumento já ficou óbvio nisso mesmo que eu trouxe para vocês: a Microsoft não era a melhor opção para essa parceria que a Netflix acabou fechando, então muitas pessoas viram isso como uma tentativa de aproximação da Netflix. Ó, vamos tentar se aproximar da Microsoft porque ela é uma potencial compradora no futuro. Então esse é o primeiro argumento, né, que eu vi algumas pessoas utilizando para que essa compra possa acontecer. O segundo grande argumento é que a Microsoft tem muito dinheiro em caixa, né? Então eles têm dinheiro para comprar a Netflix mesmo, sem precisar fazer nenhuma maluquice, sem precisar trocar ações. Eles têm, parece que 120 bilhões em caixa para futuras aquisições, então eles poderiam simplesmente engolir a Netflix inteira e digerir sem problema algum, o que não é verdade para muitas outras empresas. E o terceiro argumento é que a Microsoft, diferente de várias outras gigantes, não tem o próprio serviço de streaming. Obviamente a Amazon seria uma potencial compradora, mas a Amazon tem o Prime Video, mesmo que a Netflix utilize, né, a nuvem AWS ou Amazon Web Services, não é uma potencial compradora, até porque eu acho que o governo americano nem aprovaria, né, a compra, porque aí estaria juntando a Netflix e a Amazon Prime Video, que são os dois maiores serviços de streaming no mundo a essa altura. Talvez fosse configurar um monopólio e etc, eu não sei exatamente, porque é muito difícil a gente prever, né, o que o governo vai achar nessas situações. Mas outras grandes empresas, por exemplo, na minha opinião, a maior, né, a empresa mais adequada para comprar Netflix seria a Apple, né? Apesar da Apple já ter o Apple TV Plus, é um serviço de streaming muito pequeno, com pouco conteúdo, que poderia facilmente ser absorvido, né, pela Netflix se uma possível fusão acontecesse. É uma empresa que tem tamanho também para comprar. Outras grandes empresas, né, que poderiam entrar na jogada, o próprio Google. Eu não sei porque o Google não é uma possível compradora, né, sendo que eles têm somente o YouTube, né, eles não têm um serviço de streaming propriamente dito. Então, na minha opinião, seria também uma possibilidade interessante. Só que tem alguns argumentos contrários, né, à Microsoft, tem algumas coisas que indicam que isso não seria uma boa opção para Netflix ou que isso não vai acontecer. Em primeiro lugar, eles acabaram de comprar a Activision Blizzard por quase 70 bilhões de dólares. Então eu não sei se eles estariam dispostos, né, a comprar uma nova empresa na casa dos 100 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de dólares. Esses 100 bilhões que eles têm ali de free cash flow, né, digamos assim, de dinheiro em caixa mesmo para gastar, eles têm que comprar coisas, porque senão eles estão somente gastando esse dinheiro porque a inflação está muito alta nos Estados Unidos. Não vale a pena eles simplesmente deixarem esse dinheiro na conta. Eles têm que comprar empresas, mas será que vale a pena eles comprarem uma empresa só, né, que seria Netflix, ou comprar várias empresas menores? Talvez seja uma ideia mais interessante. Outro argumento que pode não ser tão positivo assim é que a Microsoft é famosa por fazer compras ruins, né, digamos assim. Tem muitas empresas, eles compraram a Nokia, que foi uma compra que jogaram dinheiro fora, digamos assim. Eles compraram uma empresa chamada A Quantitative, eu não me lembro se é esse o nome exatamente, mas eles perderam também
bilhões de dólares. Eles compraram o Skype, que por um tempo pareceu que foi uma boa compra, mas hoje foi um desastre, né? Eles pagaram uma grana muito alta, acho que foi 18 bilhões pelo Skype ou 8 bilhões, e o Skype hoje praticamente não é utilizado. O Zoom, o Google Meet, o Microsoft Teams, várias outras empresas ultrapassaram de longe o Skype, né? Dentro da própria Microsoft, o Skype não é o serviço mais utilizado, né, para conversas. E uma coisa que, na minha opinião, né, eu não vi nenhum analista falando isso, mas na minha opinião deveria atrapalhar a possibilidade de uma possível compra, é que a Netflix está com valor muito baixo. Como eu falo sempre aqui no canal, a Netflix chegou a bater 300 bilhões de dólares de valor de mercado. Será que eles gostariam de vender agora, que ela tá valendo 1/3 disso, que ela tá valendo 30% aí do potencial que ela já chegou a valer? Será que esse seria o momento ideal para o Reed Hastings e para o Ted Sarandos, né, e para todos os acionistas venderem a participação deles na empresa, sendo que alguns anos atrás ela valia 3 vezes o que ela vale hoje? Na minha opinião, não faz tanto sentido assim, mas eu sei que, curiosamente, é isso que acontece em muitos negócios, né? Muitas vezes a empresa tá num all-time low, né? Ou seja, tá no pior momento de todos os tempos, e aí a empresa é vendida para outra empresa, né, por um valor muito mais baixo do que ela teria pago alguns anos atrás. Então, eu não sei, né? É uma possibilidade, mas na minha opinião, esse momento, né, 2022, não faz tanto sentido assim a Netflix ser vendida, a não ser que eles realmente não tenham expectativas positivas para o futuro, que eles tenham análises ali que o ponto de saturação realmente chegou, que eles não vão conseguir bater, né, os 220 milhões que eles estão. Eles já estão anunciando que eles vão continuar caindo no futuro próximo. Óbvio que o público não tem acesso aos estudos, né, que a Netflix faz internamente. A gente tá vendo que eles estão mudando muita coisa, eles estão colocando, eles estão impossibilitando, né, o compartilhamento de usuários ali. Vocês sabem muito bem, né, o compartilhamento de senhas, eles estão tentando bloquear. Já expandiram para mais territórios, né, o experimento que começou em 4 territórios, parece que eles já estão expandindo para outros territórios. E eu acho que seria um ponto muito negativo para a visibilidade da Netflix. Como eu falo aqui no canal, a Netflix é vista como uma empresa de vanguarda. Obviamente ela perdeu um pouquinho do prestígio nesse sentido, mas ela sempre foi vista, né, como uma empresa de tecnologia nova, mais ou menos como a Tesla é para o mercado de carros. A Netflix veio para ser, né, no mercado de entretenimento. Se for vendida para a Microsoft, né, que eu acho que é o outro lado completo dessa moeda, é uma empresa tradicional, é uma empresa que está aí desde a invenção dos computadores praticamente, né? O Bill Gates é o fundador, então acho que ela vai ser muito descaracterizada. Imaginem uma empresa tradicional como uma Chevrolet comprando a Tesla, talvez a Tesla perdesse o prestígio que ela tem como uma empresa de tecnologia de ponta, porque ela foi vendida para uma empresa muito mais tradicional. Então eu acho que é um risco que a Netflix corre, né? A Netflix já não está em um excelente momento em termos de visibilidade, né, do público. Eu acho que se ela fosse vendida para a Microsoft, isso pioraria ainda mais, e se a gente analisar o histórico de compras da Microsoft, não é o mais positivo, né? Então talvez a Microsoft não fosse investir o que ela deveria na Netflix. É uma possibilidade, né, como eu falei no início do vídeo. Eu acho que as pessoas estão especulando bastante em cima disso. Não são rumores, não são boatos, não tem notícias de insider, ninguém sabe se negociações estão acontecendo. Todo mundo está especulando que isso está acontecendo, justamente porque a Netflix fechou com uma empresa que não era vista como a principal concorrente, né? Muitas pessoas estavam falando no Google, em algumas outras grandes empresas, e eles acabaram fechando com a Microsoft. Então essa foi a origem, mas se faz sentido ou não é difícil a gente saber. A gente sabe que a Microsoft tem sim dinheiro para comprar, mas eles já fizeram uma compra gigantesca, como eu falei. E eu particularmente prefiro que a Netflix continue como uma empresa independente, que ela consiga erguer novamente as ações. E falando a respeito da AT&T, né, da Warner Bros. Discovery, que eu falei bastante nessa última semana, a HBO Max, por exemplo, ficava totalmente escondida nas earnings calls da AT&T, porque eles tinham muitos outros assuntos para abordar, né? Então eles acabavam nem abordando direito o que aconteceu ali no último trimestre da HBO Max, e eu não quero que isso aconteça com a Netflix. Tem uma rede lá nos Estados Unidos, né? Ela se chama Whole Foods, ela foi comprada pela Amazon, e eu me lembro de ter visto alguns acionistas reclamando bastante, porque eles gostavam, né, das apresentações do Whole Foods que eles faziam, né? Eles mostravam os números, mostravam as vendas, os principais produtos e etc.
e quando a Amazon comprou, virou uma nota de rodapé, né? O resultado do Whole Foods no trimestre virou uma notinha de rodapé. Então muitas pessoas sentiam que a rede tinha sido abandonada, né? Ou coisa do tipo, mesmo que a empresa tivesse o devido investimento da Amazon. É a sensação que você tem quando uma empresa é comprada por uma empresa muito maior, né? A Microsoft vale 2 trilhões de dólares, né? Enquanto a Netflix vale 100 bilhões. Então a Microsoft seria hoje 20 vezes maior do que a Netflix. Então eu particularmente prefiro que as empresas continuem independentes, como a Warner Bros. Discovery voltou a ser independente agora, né? Mesmo que a Warner, de certa forma, tenha sido vendida para a Discovery, agora ela é uma empresa independente, então eu prefiro que seja desse jeito do que ela pertença a uma empresa sem face, né? Como é a AT&T, e a mesma coisa vale para várias outras empresas. A Paramount Global, por exemplo, é uma empresa independente até o momento. A Universal não, né? Pertence à Comcast. E eu espero que a Netflix continue, né? Não tendo dono. E a Disney, obviamente, né? Não tem dona. A Disney é dona dela própria, é dona de várias outras empresas, inclusive, né? Mas óbvio que uma gigante como a Microsoft poderia não só comprar a Netflix, como poderia também comprar a própria Disney. Então, pessoal, é isso, né? Não tem mais muito o que falar a respeito dessa fusão. Como eu disse, eu consegui dar uma resumida aqui em tudo que eu li a respeito, né? Que tudo que os analistas falaram. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês gostariam que essa fusão, né? Que essa compra acontecesse, que a Netflix fosse comprada por uma grande como a Microsoft? Vocês prefeririam que outra empresa como a Google, né, como a Apple, comprassem a Netflix? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.